Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Eu, graças a Deus, estou bem. Aguardando, né, o momento que nós vamos poder dar aula, né, presencial. Bom, hoje eu vou falar sobre o texto opinião, tá? Vocês não viram isso até agora, mas vocês vão cada vez mais conhecendo um pouquinho para, no futuro, nós fazermos, né, um texto de opinião. Vamos conhecê-lo primeiro. Conhecer textos positivos e institucionais para questionar. Hoje, os estudantes já nascem inseridos no mundo científico-tecnológico. Para que eles o entendam, têm de aprender o conteúdo científico e como ele é produzido, até para criticá-lo. Diz Marcos, professor de Biologia e assessor de Ciências do Colégio Anglo-Brasileiro. Na capital paulista, essa preocupação inclui usar esse saber para fazer escolhas, como comer ou não alimentos com gordura trans, e também entender seus limites, como identificar propagandas em que afirmamos como testado cientificamente não passam de engodo. A ciência, afinal, não é neutra nem detentora de verdades absolutas. Levar a turma a perceber isso é uma das principais tarefas da leitura na disciplina apoiada principalmente no uso do livro didático. Uma outra consideração importante, mesmo que seja mais simplificado, o texto do livro didático requer um processo de interpretação complexo. Para envolver diversos gêneros, tanto em linguagem verbal quanto imagens, sua leitura exige do aluno um conjunto de habilidades que permitem a ele distinguir a diversidade de cada tipo de texto e perceber as relações entre eles. Por isso, algumas perguntas ajudam a chamar a atenção para as condições de produção, para a organização da obra. Quem são os autores? Eles deixaram alguma mensagem para nós? Que assuntos vamos estudar? Há figuras e tabelas? Para que servem? Essas perguntas, gente, nós, sempre que lemos, né, um texto, né, seja no livro, ou seja em folha, né, é primordial que vocês tenham essas perguntas para responder para você mesmo. Porque quem é que escreveu, né? E para que ele escreveu? Por quê? Para quê? Tem que ter um objetivo. Que assunto, né? O que é para estudar nesse texto? E existe algum tipo de imagem, figura, para melhorar o entendimento do que eu estou aprendendo? Para que servem? Para que serve o que eu estou aprendendo? Vai servir para quê? Geralmente, nós, ao lermos qualquer texto, gente, seja dentro da disciplina de português, como de redação, como de matemática, como de ciências, de história, qualquer texto, nós temos que fazer essas perguntas, tá? Vamos passar aqui. Olha só, explorando todos os recursos do livro didático. Vocês estão vendo as figuras? Elas são todas, elas têm um objetivo, tá? Elas estão até separadas, né? E separadas por números. Para quê? Para que
as figuras elas fiquem associadas ao que está escrito. Para quê? Para que você entenda melhor o que está escrito, tá? Como tem a figura número 1, a 2, eles estão ligando, ó, entrelaçando. Olha lá, vamos ver. Número 1 aqui, destaque. As palavras grafadas no texto em cores diferentes fornecem pistas sobre o tema tratado. A água está presente na sua vida. Salvar nossas fontes de água. Então, aqui está falando sobre isso. 2. Texto. Com informações sobre o uso da água do planeta, funciona como uma amarração entre os recursos gráficos e textuais da página. Então, está se falando da água, que a água está presente na nossa vida, não é isso? Na sua vida, é o que está sendo apresentado. Mas existem figuras e existem desenhos nas páginas que vão complementar o conteúdo que está sendo estudado, ok? 3. Fotos. As 3 abordam o tema água, cada uma de uma perspectiva histórica, econômica e ambiental. As legendas contextualizam o local de produção. Somos informados que a imagem da poluição, por exemplo, é do rio Tietê. Então, essa imagem tá, né, que tem um barco com uma água, né, o mar, né, jogando o homem a rede, né? Ele está falando do rio Tietê, está falando da poluição que tem no rio Tietê, tá? E isso que está sendo falado, né, no conteúdo, isso vai ser melhorado quando aparece essa foto mostrando. Por isso o uso de figuras, de fotos, de tabelas, para melhorar o teu entendimento sobre o que você está estudando. Olha só, a 4, atividades. As 2 propostas de trabalho, elaboração de lista e produção de um texto, pedem a participação ativa do aluno, incentivando a ampliação do conhecimento. Olha só, aqui ao lado, né, vocês podem ver aqui do outro lado, do lado direito, nós temos aqui uma parte aqui embaixo, ó, em amarelo, né? Ali já são as atividades que estão sendo pedidos, 2 propostas de trabalho, que elabore a elaboração de uma lista e a produção de um texto. Tá vendo? Até mesmo o formato no quadrado, o amarelo chamando a atenção, tudo isso vai colaborar para que você esteja mais atento, né, aonde está, o que tem que ser feito, tá? A tabela. Recurso bastante presente nos textos científicos. Apresenta dados numéricos para comprovar uma ideia ou fazer uma comparação. Tá, gente? A tabela aqui, não estou vendo nenhum tipo de tabela. Mas existem em textos que precisam, né? Por exemplo, se você vai falar num livro, né, saber, né, a quantidade de pessoas, não falo nem no livro, tá, gente? Eu vou falar no jornal. A quantidade de pessoas que foram infectadas do mês de maio até o mês de junho, tá? Então, eles colocam um gráfico para mostrar o quê? Para colocar ali, você vai ver, né, a quantidade de pessoas, como é que foi sendo infectadas
do coronavírus até junho, entendeu? Bom, então, vamos passar aqui. Olha, o que é infográfico? Conheça o que é um infográfico e também a história da infografia. Saiba que os mapas também são infográficos. Desculpa, tá, gente? Sabia que os mapas também são infográficos? O infográfico ou a arte de infografia é caracterizado por ilustrações explicativas sobre um tema ou assunto. Infográfico é a junção das palavras info, de informação, gráfico, de desenho, imagem, representação visual. Ou seja, um infográfico é um desenho ou imagem com o auxílio de um texto, explica ou informa sobre um assunto que não seria bem compreendido somente com um texto. Os infográficos são muito utilizados em jornais, em mapas, manuais técnicos, educativos, científicos e também em sites, tá? Olha só, gente, eu até diria que até mesmo nos nossos livros, né? No livro didático, principalmente de história, né? De geografia, existem muitos infográficos, muitos desenhos, muitas imagens. História, geografia, ciências, ou também até no livro de português, tá? Mas são outros tipos de infográficos. E essa imagem, né? Ela, quando você coloca, você entende melhor o conteúdo que você já está estudando. Por quê? Porque ali você está olhando, como esse aqui, olha, bactérias, né? Aqui vai mostrar, né, passo a passo, como elas agem no seu organismo. Ele está explicando aqui, ó. Ele usou a imagem do corpo humano e está falando aqui do lado, passo a passo, como a bactéria vai entrando e vai prejudicando, né, o bom funcionamento do organismo, né, humano. E isso é o que faz os infográficos, tá? Informa através de desenhos, tá bom? Aqui também nós vamos ver um outro tipo de infográfico, né? Que vocês estão olhando aqui em cima, nesse cinza, é o quê? Como estou mostrando, né? Ícones, como que é o primeiro aqui tem um ponto de interrogação, o outro tem uma setinha. E esses ícones, tá, gente? Eles estão associados a cada uma dessas frases, tá? Associados para que você entenda o que cada um está querendo dizer. O que cada ícone quer que você aprenda, tá? Embaixo também tem como fazer um infográfico em 5 passos. Tem também lá, está mostrando, né? Tem um desenho, né? Infográfico, já está aqui aqui no meio, ó, o infográfico. Desenho, aqui em cima tem infográfico, desculpa, tá, gente? Aqui tem infográfico aqui em cima e aqui do lado, né? E aqui nos de baixo, nesse azul, né, com lilá, roxo, né? Vocês têm um infográfico aqui no meio, mostrando o passo a passo para você entender. Bom, mas o infográfico vocês já fizeram, lembra? Que eu dei para vocês, né? Todos os professores deram, né? Para ser feito.
o mapa mental, aquilo ali também é um infográfico, tá? Vocês fazem um desenho, podem fazer também um desenho ali, tá? Apesar de vocês não terem colocado, outros até colocaram, mas em outras áreas, né? Não na minha, né? Nas outras disciplinas, colocaram um infográfico, tá? E aprende com mais facilidade. Bom, desculpa. O que eu vou pedir agora, gente? Fazer no livro de gêneros a página 22 a 24, exercício do 1 ao 4. Escreva o nome e o ano no próprio livro. Na hora que você for fotografar, tá? Coloca o seu nome lá, coloca, por favor, o seu ano, tá bom? Que aí fica mais fácil para mim, a tia entende ali que tá ali o seu nome. Agora, quando às vezes vai só com e-mail, e muitas vezes o e-mail é do pai, da mãe, não tenho como saber. Não tenho como saber de quem é o e-mail. De quem é, qual é o aluno ou aluna, tá bom? Então tá, olha, um beijinho no coração de vocês, fiquem com Deus. Não esqueça de colocar presença na aula, tá? E o que mais que eu ia lembrar? E não esqueça também de me enviar, se não enviaram ainda, o meu trabalho de redação, tá? Que eu pedi, tá bom? Daqui a pouco mais a gente se encontra lá na sala do Zoom, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus.